Galera, então vamos lá, dá uma olhada comigo aqui. Sequência. Então nós temos aqui, que lembrar o que é uma sequência. Nós temos uns termos em sequência, né? A1, A2, A3, A4, A5, até o termo AN, que é o termo genérico até onde a gente conseguir aí imaginar e for preciso calcular, né? Seria o último termo qualquer. Vamos pegar essa primeira sequência, 2, 4, 6, 8 e 10. O que está acontecendo aí? Vocês conseguem notar que essa nossa sequência ela está evoluindo, né? Ou seja, crescendo de 2 em 2. Ok? Então vamos lá. Ó. Aqui tem mais 2, para cá tem mais 2 e mais 2. Então, o que é esse mais 2? O que é esse acréscimo? Esse acréscimo é chamado na PA de razão. Então a nossa razão aqui seria 2. Razão 2. Letra R de razão. Ok? Nessa sequência aqui, o que vocês podem notar? Que também está acontecendo o quê? Nós estamos aqui somando 2. Então também é uma PA de razão 2. Ok? Essa razão também é 2. Já nessa PA, o que está acontecendo é que nós estamos somando quanto? Somando menos 1, ou seja, subtraindo 1. Menos 1, menos 1, menos 1. Então a nossa razão, por sua vez, ela é menos 1. Então lembre-se disso, toda PA ela possui os seus termos, primeiro termo, segundo termo, terceiro, enésimo termo, e também tem uma razão. Isso é importante a gente guardar. E uma PA também é definida por uma quantidade finita de termos, ou seja, ela tem uma quantidade finita. Podem ser 10 termos, 12 termos, 20 termos, quantos termos nós quisermos. Para saber qual é o termo que nós estamos estudando, podemos usar essa fórmula aqui do termo geral para descobrir o termo que nós quisermos. Então, por exemplo, vamos calcular aqui, usando essa primeira PA, qual seria o 10º termo. Então, para achar o 10º termo, eu coloco 10 aqui. Então, A10, né? A10 igual. Primeiro termo, quem é o primeiro termo da PA? 2. Mais N. N é 10. 10 menos 1 vezes a razão. Qual é a razão dessa PA? 2. Então, para a gente descobrir qual é o 10º termo dessa primeira PA, basta jogar na fórmula. Então, o nosso termo 10 ele é igual a 2 mais 9 vezes 2. Ou seja, o nosso 10º termo ele é 2 mais 18. O nosso 10º termo ele é 20. Ok, pessoal? Então, essa é a fórmula do termo geral de uma PA. Sabendo a quantidade de termos, a razão e o primeiro termo, nós descobrimos qualquer termo. Agora, de uma forma genérica. Termo genérico. Um termo qualquer. Ok? Um termo qualquer. Ou seja, por exemplo, digamos que a gente queira achar o A10 novamente. Basta fazer o quê? A1 mais 9 razões. Ou então, A10 é igual a A2 mais 8 razões. Eu posso modelar da forma que eu quiser. A10 é igual a A3 mais 7 razões. Eu posso fazer isso da forma como eu achar melhor. Por último aqui, mais um exemplo. A10 é igual a A5 mais 5 razões. Nós não precisamos ficar presos ao termo geral. A gente pode usar aqui o nosso termo genérico ao invés do nosso termo geral. Ok, galera? Vamos para a segunda parte então da nossa aula. Pessoal, olha só. A gente vai somar agora os termos da nossa PA. Ou seja, nós vamos somar todos os termos da nossa PA e calcular quanto isso dá, quanto resulta, né? Então a gente lembra aqui primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, enésimo termo. Nesse caso aqui, o nosso primeiro termo é o 1, 2, o 3, 4, 5 até o 100. Ou seja, a nossa PA ela tem uma razão 1, ok? PA de razão 1. Então, como é que eu faço para somar isso? Vamos fazer o seguinte. A gente pegar aqui o primeiro termo mais o último termo, dá 101.
Se nós pegarmos aqui o segundo termo mais o penúltimo termo, 101. Terceiro termo mais antepenúltimo termo, 101. Então perceba o seguinte, toda vez que eu pego o primeiro termo, somo com o último, eu tenho 101. Toda vez que eu pego o segundo e somo com o penúltimo, 101. Ou seja, quantas somas dessa nós vamos fazer? Nós temos 100 termos e estamos somando de 2 em 2. Ou seja, eu vou obter 50 somas que resultam em 101. Ou seja, a soma da nossa PA de 1 a 100 resulta em 5.050. Esse é o resultado da nossa PA. O que nós fizemos aqui? Nós pegamos o primeiro e o último, segundo, o antepenúltimo, e assim sucessivamente. Ou seja, nós fomos estreitando até o centro. Ou seja, 50 termos vezes 101, 5.050 termos. Vamos extrapolar e levar isso para uma forma genérica. Então, olha só. A soma de uma PA de N termos pode ser o que, então? O primeiro termo, a forma como nós pegamos ali, mais o último termo. Primeiro mais o último. Mais o último termo. A 100. Vezes a quantidade de termos dividido por 2. Então perceba que essa fórmula vai servir para qualquer PA. Nesse caso aqui nós estamos somando 100, né? Então vamos colocar 100 aqui. A soma dos 100 termos é o primeiro termo mais o último vezes N termos dividido por 2. Foi isso que nós fizemos aqui. Vamos ver se vai bater o mesmo resultado. Então a soma dos 100 termos é igual. Primeiro termo, 1. Último termo, 100. Perceba que nós já fizemos essa conta. 1 mais 100. Vezes a quantidade de termos. São 100 termos. São 100 termos. Estamos somando 100. Dividido por 2. 100 dividido por 2, 50. Então percebam que a conta é a mesma. 101 vezes 50. Está aqui. 101 vezes 50. 5.050. Extrapolando então para o termo geral da nossa soma, podemos dizer então que a soma de qualquer quantidade ela é igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2. Pessoal, isso funciona para qualquer PA, ok? Então, pratiquem, assistam as nossas videoaulas. Um abraço.